Oi pessoal, tudo bom? Nesse vídeo quero conversar um pouco com vocês sobre a origem do povo palestino. Para explicar esse tema, eu acho que a coisa mais fácil para começar é separar entre o território e os habitantes. Assim fica mais fácil de entender e depois no final a gente conclui tudo. Começando com o território. Palestina. Palestina foi usado, o termo Palestina, até 1948, durante o mandato britânico. Quando começou esse nome Palestina, esse nome foi dado pelos romanos, foi renomeado pelos romanos após a rebelião de Bar Kokhba, a rebelião dos judeus da província da Judeia, no ano de 135 depois de Cristo. A província da Judeia é a mesma área de hoje que a Judeia aqui de Israel, e a capital Jerusalém, como sempre foi. Após a rebelião dos judeus contra os romanos, eles ganharam nessa luta e, consequentemente, aconteceram duas coisas. Uma, que de 2.500.000 judeus, mais ou menos, que viviam aqui, a maioria foram expulsos. Essa começou a grande diáspora do povo judeu, que só começamos a voltar no final do século XIX, em quantidades. E a segunda coisa que foi que os romanos, para terminar essa conquista, decidiram renomear o território, em vez dessa província da Judeia, chamar de Palestina. Agora, vamos entender, província da Judeia e Palestina. A província da Judeia era o que sobrou do reinado unido de Israel, que o Israel foi criado 1000 antes de Cristo. O Reinado Unido. Depois de 100 anos foi dividido no norte entre Israel e no sul virou Judeia. E sobrou só a Judeia. Passaram os impérios, vieram os babilônicos, os gregos, helenistas, os romanos. E é o que sobraram dos judeus, 2,5 milhões. Agora, no final dessa conquista dos romanos, dos 2,5 milhões, ficaram aqui cerca de 800.000. E, como eu expliquei, comecei a falar, o território foi chamado de Palestina. Por que Palestina? É a província Síria-Palestina, porque os romanos sabiam que um dos inimigos mais antigos do povo de Israel eram os filisteus. Existia a área Peleshet, que é a área do litoral sul de Israel, que hoje é Ashkelon, Ashdod, Gat. Eles viviam lá. Então, os romanos decidiram, em nome deles, que a Peleshet quer dizer Filístia, se vocês verem a tradução, e Plishtim é filisteus, Plishtim em hebraico, filisteus em português, em inglês, e Plishtim vem em hebraico, se traduzindo, o nome que os judeus deram para eles, vem da palavra invasor, Liflosh, invadir, Polesh, invasor, Plishtim, invasores. Nada a ver com Palestine. Palestine não tem nada a ver uma coisa com a outra. Filisteus. Agora, esses filisteus, eles eram europeus, é um dos povos do mar que vieram da área do Mar Egeu, que era entre a Grécia e a Turquia. Provavelmente eles certamente eram europeus, provavelmente eram um dos povos gregos. Mas nada a ver com árabe ou muçulmano. Agora, muito mais muçulmano, porque o Islã só foi, eu estou falando em 135, 140 depois de Cristo, o islamismo começou só no sétimo século, 620 mais ou menos, 630 começou o Islã. Agora, a partir dessa época de 135, 140, que começou a área se chamada de província Síria-Palestina, ficou até o final do mandato britânico. E durante toda a história, esse território nunca foi independente, nunca teve um presidente, um povo autônomo, nunca teve uma moeda local, nunca teve hino, nada, não existia isso. Eles foram parte de outros impérios, que esses impérios, no final das contas, só foram terminados depois no final da Primeira Guerra Mundial, com um esquema de San Remo, que lá dividiram os países entre os conquistadores da Primeira Guerra Mundial.
aqui relativamente nessa área, quer dizer, falando mais em França e Inglaterra, foram repartidos os países, os territórios, e criadas fronteiras. Até lá era um território totalmente aberto para todo mundo. Os povos que passaram aqui começaram tinham os romanos. Após os romanos, que ficaram até 324 depois de Cristo, vieram o Império Bizantino, que ficou até 640 depois de Cristo. No final do Império Bizantino, até essa época, a maioria quase total da população eram cristãos. Existiam samaritanos, judeus. E claro que deviam ter outros povos pequenos, mas nada assim grande ou de importância. Agora, existiam ali cerca de 3 milhões e meio de habitantes no final do Império Bizantino, totalmente cristãos. Esse império ficou até 640 depois de Cristo. Aí começou o Império Árabe-Muçulmano. O Império Árabe-Muçulmano foi de 640 até 1099. Agora, durante esse Império Árabe-Muçulmano, a intenção deles não foi povoar e investir nessa área. Era só cobrar impostos e lideravam aqui. Mas não tinha essa imigração de muçulmanos e árabes. Uns acabaram vindo, claro, porque pelos exércitos que vieram para cá, que passaram para cá, soldados receberam terras, mas no final, o tempo vai passando, e se eu falei que no Império Bizantino existiam 3 milhões de habitantes, depois da época dos árabes muçulmanos, só restaram aqui 500 mil, para ver como que a situação estava ruim aqui, 500 mil habitantes. Depois chegaram as cruzadas, de 1099 a 1260. As cruzadas também, agora, na época das cruzadas já existia um pouco mais de muçulmanos, eles ficavam na parte interior da província, e no litoral ficavam mais os cristãos. Sendo que passou o que passou com os muçulmanos que existiam para cá, árabes que vinham mais, beduínos que sempre vinham, roubavam, queimavam tudo, sobraram no final da época das cruzadas só 250 mil habitantes, metade do que tinha antes. Após esse período, que foi de 1260 a 1515, foram os mamelucos, que eles eram soldados muçulmanos, soldados escravos muçulmanos, vieram do Iraque, Kurdistão, e dominaram aqui de 1260 a 1515. Na época deles, eles já assim incentivavam mais o islamismo e as conversões, criaram mais mesquitas, e a população já relativamente se tornou mais muçulmana, sendo que no final da época deles, com todo esse investimento, sobraram só 123 mil habitantes. Na época bizantina existiam 3 milhões. Na época dos mamelucos, final de 1515, só 123 mil, sendo que desses 123 mil, 80 mil eram muçulmanos, e o resto eram judeus, cristãos e muito poucos samaritanos, que existiam ainda. Agora, quem são esses muçulmanos? São, como eu expliquei, são soldados, são imigrantes que vieram do norte da África, da Síria, Líbano, da Pérsia, que não existia Irã ainda, da Transjordânia, da Arábia Saudita, beduínos, iam sempre vindo e passando. Agora, vamos entrar no Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano foi de 1515 até o final da Primeira Guerra Mundial, 1915, 1916, 17, mais ou menos assim. E nesse período, no final dele, já existiam aqui, dos 123 mil, se tornaram 690 mil habitantes, sendo que durante essa época já houveram algumas coisas mais interessantes na parte da história, sendo que em 1831 a 1841, o Egito conquistou Israel. E já vieram cá, conquistaram e já passaram centenas e milhares de habitantes para cá. Foram passando. Como eles ficaram aqui, conquistaram. Parte desses habitantes egípcios, que foi, acho que, uma das maiores imigrações que vieram para Israel, são egípcios,
São pessoas que fugiam do exército obrigatório, dos trabalhos escravos do governo, não queriam pagar os impostos, ou que ficaram aqui da guerra do Egito e ficaram e não voltaram. Isso é mais do Egito. Durante o Império Romano, o Império Turco-Otomano, os sultãos, eles diziam assim, muitos dominavam, eram os donos das terras, que quando o Império Turco-Otomano veio para cá, chegou, praticamente conquistou todas as terras, é tudo deles. Começaram a repartir também muitas terras. Mas não tinha habitantes, ninguém queria ficar aqui porque outra vez, tinham que pagar muitos impostos, era muito difícil, não tinha nenhuma estabilidade, segurança, nada, que os beduínos vinham, atacavam, saíam toda hora daqui. Então ninguém conseguia sobreviver mesmo. Tanto que até para o começo do século XX, final do século XIX, a idade média das pessoas eram 30 anos. A pessoa falecia cedo. Não conseguiam ter uma vida. Então a população também não crescia. Sendo que já no final da época turco-otomana, após essas imigrações muitos dos egípcios, do pessoal da norte da África, da Algéria, Líbia, Marrocos, da Transjordânia, da Arábia Saudita, da Síria, Líbano, Iraque, vinham muito para cá. A França atacou, conquistou a Algéria, veio todo mundo para cá. A Inglaterra conquistou o Egito, egípcios fugiram para cá. Depois tiveram também, em 1869, por essa época mais ou menos, estava terminando já o Canal de Suez, trabalhadores. Então, tinha muita movimentação de trabalhadores que o pessoal vinha passando, sempre passando entre os territórios todos. E não existiam fronteiras, iam passando toda hora. Os turcos também, turcos otomanos, tinham as guerras dele, que era já no norte, assim, acima da parte do império deles. O pessoal da Bósnia perderam a guerra, vieram para cá. Turcomenistão vieram para cá. Azerbaijão, Afeganistão, muitos acabaram vindo. Poucos ficaram, mas o pessoal vinha e passava. Então tinha essa movimentação de população, mas muitos poucos ficaram. Sendo que, chegando já no século XX, o final do Império Turco-Otomano, existiam aqui 690 mil habitantes, marcados, inscritos. Por que eu falei inscritos? Porque muitos beduínos, que eram cerca de 100 mil, que invadiam e vinham para cá, ficavam nas fronteiras e passando, eles não eram marcados assim, oficialmente, porque eles não queriam ficar, se adaptar, ficar de uma forma fixa num território, queriam sempre ficar nômades, queriam passando, não queriam pagar imposto. Então, desses 690 mil, cerca de 500, pelo menos 500 mil, eram muçulmanos. Agora, desses 500 mil, mínimo 50% eram imigrantes novos, imigrantes de trabalho, que estavam aqui agora. Essa imigração começou forte mesmo no final do século XIX, ainda mais com a volta mais dos judeus a partir de 1881, 82, começaram a vir mais para cá os judeus voltar. Quando eles voltaram, já criavam mais trabalhos, criavam mais agrícolas, pomares, e precisava mais de mão de trabalho. Então os árabes e muçulmanos de todas as áreas começavam a vir. Onde viam mais judeus, o pessoal vinha para lá também porque ia ter mais trabalho e receber mais dinheiro também. Porque em volta, na área toda do Oriente Médio, estava muito ruim, não tinha quase nada. Não tinha trabalho. Não tinha saúde, malária, muito ruim mesmo. Agora, terminou o Império Turco-Otomano, com todos esses imigrantes, trabalhadores, chegou o Mandato Britânico da Palestina. O Mandato Britânico da Palestina foi de 1918 até 1948. Tudo bem. Dessa época, a população aqui triplicou. Tanto que em 1948, cerca de já 2 milhões de habitantes marcados. Eu acho que, na minha opinião, deviam ter mais até, mas porque, novamente, os beduínos não se instalavam, iam voltando, passando, era difícil marcar o número da população mesmo, mas por volta de 2 milhões, sendo que 2/3 muçulmanos e um terço judeus. E parte dos muçulmanos, árabes muçulmanos, vou incluir também, até botar os cristãos nisso. Tem os cristãos árabes que eles não eram árabes, mas receberam
a cultura árabe, porque viveram muito junto com eles. Então, chegamos em 2 milhões. Agora, dessa maioria da população toda, 2 milhões, que até o final de 1948, a maioria eram imigrantes de trabalho. Não tem a possibilidade que dessas famílias que estão aqui desde, sei lá, 500, 600 anos atrás, ou 300, não existe isso. Existiam muito poucos que foram aqui porque a mortalidade era muito alta, o pessoal mudava, passava entre os países, ia, voltava, não existia isso. Agora, durante o mandato britânico, a situação melhorou, vieram muito mais imigrantes, porque os ingleses aqui tinham construído as bases deles, tanto mais da época entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, para se preparar. Eles eram mais aliados dos árabes, os ingleses. Então eles investiam muito nos árabes, nos muçulmanos, e usavam os trabalhos deles também para construir toda a infraestrutura do país que tinha aqui. Inclusive as bases militares dos ingleses. Então muitos egípcios vieram, trabalharam. No final, esses trabalhadores acabaram ficando aqui. Eu vou conversar só agora nesse filme até 1948, para não entrar depois no conflito mais moderno, que eu vou fazer um outro vídeo depois, explicando o conflito árabe-judeu, que menos da Primeira Guerra Mundial até hoje, vamos dizer assim. Então eu não quero entrar muito nessa época. Agora, até 1948, o que existiam aqui eram árabes, cristãos, muçulmanos. Acabou. Isso é o que tinha. O termo palestino não era comum, não existia. Você não vai falar que os árabes muçulmanos do sétimo século que ficaram aqui não se chamavam palestinos. Os árabes muçulmanos até se chamavam, deram o nome da terra de Asham. Asham vem da palavra esquerda em árabe, que toda a parte da Síria Palestina, Síria, Israel, era a parte esquerda do mapa, do Oriente Médio. Então os árabes conquistaram, nomearam essa terra Asham. Assim que chamavam aqui, não chamavam palestino. O árabe não fala palestino porque não tem nem P, fala B de banana, não tem P. Nem os mamelucos que vieram aqui, nem os iraquianos, nem os turcos que nasceram aqui, turcos otomanos, eles são palestinos? Acho que o pessoal da Turquia também é palestino, se for assim. Na época durante o mandato britânico, todo cidadão que vivia aqui era civilmente palestino, para declarar. Judeus eram os palestinos, os cristãos eram palestinos e os árabes muçulmanos eram palestinos. Mas não tem um país palestino. Cada um vivia pela sua definição e o seu modo de viver. Cada um era muito assim diferente um do outro, independente. Ninguém muda a sua cultura. Árabe é árabe, muçulmano é muçulmano. Então ninguém vai mudar o modo de viver nessa época. Então, eu conheço também judeus que eu vi na certidão de nascimento, escrito nasceu na Palestina, coisa mais normal. Todo cidadão que estava aqui nasceu na Palestina. E daí? Mas ninguém é palestino. Palestina nunca foi um país independente. Foi uma área conquistada por povos. O país independente foi Israel, no passado, e Israel hoje. Então, povo nativo palestino, baseando no que eu expliquei, só foram dados e fatos, nada de sentimentos, nada que eu inventei, nada que eu pensei, são dados e fatos. Não existe povo palestino. O que é uma diferença que existe são muçulmanos e árabes que migraram para cá. Tudo bem, legal. Como eu expliquei, foram passando durante a história. Árabes muçulmanos vão indo, chegando, indo, voltando, vieram trabalhar, fugiram daqui, fugiram dali. Acontece, tudo bem. Mas não existe esse povo palestino. O termo povo palestino só começou a ser usado de uma forma mais política e contra os judeus, quando, em 1964, Yasser Arafat, aquele super terrorista que nasceu no Egito, ele criou a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que a intenção dele era terminar com o país de Israel. Nada a ver com a Síria, a Samária, a Judeia e Gaza. Nada a ver. Só o Estado de Israel mesmo. Ele criou uma organização contra os judeus. Porque
o conjunto dos árabes, os países árabes, a Liga Árabe, não aceitou o Estado de Israel, apesar que é o único Estado verdadeiro dos países, dos cidadãos nativos daqui. Antes de Israel existiam os cananeus. Se alguém me achar um cananeu e for falar que é o território deles, podemos até conversar. Cananeu. Fora cananeu não existe nada. Então, começou em 1964, agora. E mesmo assim, falamos contra o Estado de Israel, essa organização, essa rebelião, essa revolta dos árabes. Tanto que na ONU, em novembro de 47, foi declarado na decisão 181, 2 estados. A ONU decidiu isso, não Israel. Israel não conquistou nada. A ONU decidiu, o mundo decidiu. 2 estados, Estado árabe, Estado judeu. Os árabes não aceitaram, os judeus aceitaram. Deu o que deu. E o termo agora povo palestino começou a ser usado em 1967, depois que os estados árabes, todos os países árabes do Iraque, Jordânia, Síria, Líbano, Egito, decidiram acabar com o país de Israel. Falaram, olha, vamos acabar com Israel, acabou, jogar todo mundo para o mar, massacrar todo mundo, como tentaram fazer em 7 de outubro, só que foi uma coisa muito maior. Tentaram massacrar e perderam nessa guerra. Israel conseguiu afastar o exército da Jordânia e Iraque, para a fronteira do Rio Jordão, e para isso claro que teve que dominar a área de Judeia e Samaria, e que o pessoal chama de Cisjordânia, mas é Judeia e Samaria, lugar mais judeu do que... E afastar o exército do Egito de Gaza, que até aquela época Gaza ela fazia parte do Egito. E Israel ficou lá. Então não é que Israel conquistou. Israel foi como um ato de defesa contra esse massacre dos países árabes. Israel ganhou da guerra e empurrou os exércitos para trás e ficou com a população. Agora a população, para se rebeliar e para falar que não aceitou isso, a única forma deles começaram a inventar agora e falar, somos o povo palestino. Até esse dia, até junho de 67, que foi a guerra, eram árabes, eram jordanianos, eram egípcios. Que palestino? Que mané palestino? Não existe mané palestino, isso não existe nada. Isso é uma ficção científica que inventaram. Eles são árabes, são muçulmanos, são jordanianos, são egípcios, são de onde que forem, acabou. Mas palestinos não existem. Tentaram inventar isso há alguns anos atrás. Então, para finalizar, a base dessa explicação sobre o território, a evolução da Terra, como são os povos que conquistaram aqui, a imigração dos árabes e muçulmanos, e os habitantes muçulmanos árabes que vivem hoje em Israel, que faziam parte da Jordânia e do Egito, a conclusão é que não existe povo palestino. Existem árabes e muçulmanos. Isso é coisa lógica. Não existem palestinos. Nunca foi e nunca vai ter. Não existe um líder palestino de 1700, 1600, 1800. Não existe isso. Não existe. Não tem uma bandeira, não tem uma moeda. Me mostra livro desses escritores. Olha, não existe. Se for uma ficção, é uma coisa inventada. Isso é importante que todos saibam. Tá bom? Então não adianta depois o pessoal vir ficar fazendo rebelião, fazendo passeata, Free Palestine, Free Palestine. Free da onde, filho? Não existe isso. Isso é papo furado. Isso é conversa para boi dormir. Tá bom? Então, muito obrigado pelo vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.